Boa noite. Eu resolvi gravar hoje. Hoje é dia 25 de julho de 2019. Hoje meu neto João Fernando está fazendo 1 ano. E há 20 anos atrás, no dia 3 de julho de 1999, eu sofri um acidente automobilístico que quase minha vida foi ceifada. E eu tenho pensado muito por que eu não tenho levado o Evangelho a toda criatura, conforme eu creio que o propósito de Deus é que eu falasse para alguém. Mas até hoje eu não vi nenhum fruto de alguma alma que eu levasse até Jesus. Então, nesse pensamento eu resolvi, hoje eu estou um pouco abatida, o rosto está meio abatido porque cheguei do trabalho há pouco e eu estou nessa empresa que eu trabalho há 20 anos. No dia 8 de março de 1999 eu comecei a trabalhar, né, nessa empresa que eu trabalho e estava muito angustiada porque queria montar um grupo de coreografia na igreja na qual eu pertencia e convidei algumas irmãs, 6 irmãs, para poder a gente estar fazendo um grupo de coreografia, para a gente adorar a Deus, que eu tinha vindo numa igreja visitar e gostei muito. Naquela época estava muito em evidência a coreografia. E aí eu peguei e chamei as irmãs, começamos a ensaiar um hino da Rose Nascimento, aquele hino Santo, 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 antes de acontecer o que aconteceu. E eu tinha entrado há pouco tempo para o trabalho. Mas havia uma luta muito grande naquela empresa que eu comecei a trabalhar, porque eu senti que eu não ia continuar trabalhando lá. Por eu não me adequar à empresa, eu cheguei lá com outras manias, assim, trabalhei sempre em empresa grande, nunca lidei direto com a diretoria e eu trabalhei muito em fábrica. E aí o que acontece? Um dia eu vi um jornal na sala do gerente, o jornal tinha um anúncio chamando uma pessoa para o meu lugar. E eu fiquei muito triste, porque estava me dando o máximo, mas algumas coisas, planilha de Excel, folha de pagamento, eu nunca tinha trabalhado com isso. Aprendi muito nessa empresa. E aí eu fui até o gerente e falei com ele, que eu sabia que ele estava procurando alguém para o meu lugar. Chorando, falei para ele: "Você quer que eu continue hoje?" E ele falou: "Não, você está se antecipando", conversou comigo. E eu vim para casa triste, angustiada. E quando foi no sábado, eu sofri um acidente de carro. Passado, né, alguns dias, não foi no mesmo dia. Eu acordei muito angustiada naquele dia, estava sentindo o coração triste. Nada alegrava meu coração, não era por causa desse motivo deles estarem procurando alguém para minha vaga, não. Ele já tinha conversado que não ia me mandar embora, que passando a experiência ele não me mandava embora. E aí, quando chegou no dia 3 de julho, já tinha passado a experiência, graças a Deus. Eu naquele dia estava angustiada, não estava me sentindo bem, o dia todo triste, como alguma coisa ruim tivesse para acontecer e meu espírito estava sentindo. E aí eu chamei meu marido: "Vamos dar um passeio", eu me arrumei, eu tinha o cabelo grande, meu cabelo é liso, então era bem comprido, eu era mais magrinha, né? Agora eu já estou, 20 anos depois eu engordei, até cortei o cabelo curto, meu cabelinho ficou fraquinho, mas é uma benção de eu ter cabelo. E aí quando a gente foi passear com a família, as 2 filhas, uma de 9 e a outra de 7 anos, a gente saiu na altura de Cordovil, um carro, né, eu tinha acabado de colocar o cinto de segurança, um carro veio e bateu na quina do lado do motorista do meu marido, que estava dirigindo, meu marido Paulo, e o carro, naquele momento eu falei: "O que está acontecendo?" Eu senti a pancada e o carro começou a capotar, ele capotou por 4 vezes. Quando ele capotava, eu pensava: "Isso é um pesadelo, eu estou sonhando", e eu via o carro rodando. E
medida que o carro foi capotando, meu cabelo, meu couro cabeludo foi sendo arrancado daqui até aqui. Eu fiquei careca, né? Arrancou todo o couro cabeludo aqui, ó. Eu não tenho sobrancelha, houve um afundamento, né? Então eu tive scalp, eu tive edema cerebral difuso e traumatismo craniano por causa da pancada, né? Eu fiquei com a cabeça inchada e, segundo meu marido, o couro cabeludo todo foi arrancado e ficou aparecendo um pedaço do crânio. E eu fiquei ali, ele me colocou na calçada, na Avenida Brasil, que é uma avenida muito grande aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei ali olhando, eu não consegui enxergar mais com esse olho. Parece que a pele caiu sobre o olho e eu só via aquela multidão, aquele monte de carro parando e eu ali estirada, como se fosse um defunto, né, na calçada. E ele falou, agarrou na minha mão e falou, Luísa, você vai morrer. De longe eu ouvi a minha filha mais velha gritando, mamãe, mamãe, deixa eu ver minha mãe. E alguém segurava ela e eu falava, calma, minha filha, fica calma, minha filha, vai ficar tudo bem. E aí chegou uma mulher, começou a fazer o ressuscitamento de mim, apertava aqui, que jorrava sangue nessa altura, né? Eu estava com uma roupa rosa, claro, dessa mesma cor, e a roupa, aqui, uma parte muito sensível, conforme abriu, né? Tem muita cicatriz no meu rosto, porque os cacos de vidro entraram, até hoje tem um caco de vidro aqui dentro do rosto, né? Eu não tirei, pedi para que tirasse. E aí, quando a ambulância chegou, chamaram a ambulância, o médico falou, ela vai, né, vamos ressuscitar ela. E o batimento cardíaco foi retornando. Quando chegou no hospital, eu tinha tido um propósito, eu falava que eu ia deixar meu cabelo ficar bem grande, que Deus requeria cabelo grande. Mas só que quando chegou no hospital, eles rasparam a minha cabeça, que eu estava cheirando a gasolina. Como o carro ficou de cabeça para baixo, toda a gasolina foi despejando. E eu fiquei queimada no peito, queimou o meu rosto. Ele dizia assim, ela cheira a gasolina. E aí eles rasparam, eu falava, você não pode raspar minha cabeça. Eu tenho um propósito com Deus. E eles falaram, vamos sedar ela. E foi 4 horas na mesa de cirurgia para eles costurarem, né, o couro cabeludo. Eu acredito que fizeram grosseiramente, achando que eu talvez não escapasse. E eu tive um sonho na cama de hospital, à medida que eu fui para o quarto, de que eu estava debaixo de um gramado verdinho, duas mãos, né, duas mãos me puxavam e aquela manga branca assim me puxava e eu saí. Quando eu botei a mão no peito, eu falei, eu não morri. Isso não é um pesadelo, eu não morri. E aí eu vi a voz de uma pessoa conhecida, que era o pastor da igreja que eu frequentava, o pastor João Carlos, e ele estava conversando, doutor, como é que está o estado dela? E eu falei, pastor, o senhor está aí? Ele falou, oi, Luísa. E as pessoas foram, quase que toda a igreja me visitar, foi um grupo muito grande. Eles oravam incessantemente, e eu me sentindo assim, por que eu estou presa aqui no hospital, se eu estou bem, mas eu não tinha imaginado como estava meu quadro. Nessa altura minha cabeça tinha inchado, eu estava com a cabeça muito inchada, estava toda enfaixada, né, por estar careca e por causa da cirurgia na cabeça, de ter costurado. E eles colocaram um dreno na altura da cabeça para diminuir a pressão craniana, tirar o sangue de dentro da cabeça, botar aquela bolsinha do lado da cama. Então ficou um quadro assim chocante para as pessoas que vinham me visitar. E eu estava com o rosto todo preto, né, por causa das pancadas, muito assim, uma olheira tremenda aqui, muito preto, careca. E aí quando foi no terceiro dia, eu já estava me sentindo doida para sair daquele lugar. Só que eu estava sentindo uma fraqueza muito grande, que eu perdi muito sangue, mas não fizeram transfusão.
Aí o médico foi até o quarto e perguntou: o que você quer? Eu falei: eu quero comer comida sólida e eu quero eu quero ir para casa. Aí o médico falou: calma. Aí ele foi, liberou a comida sólida, né, que estava vindo só aquela sopinha de hospital. Aí quando foi 9 dias depois, o médico me deu alta. Eu entrei no dia 3, né? 9 dias depois, acho que foi dia 11, eu tive alta. E aí, chegando em casa, né? Graças a Deus a minha família estava toda sã e salva. Minha filha, que tinha também sofrido, né? Uma entrada em coma, a caçula, por causa da pancada, também sofreu traumatismo craniano. Mas Deus não permitiu que ela falecesse. Hoje ela tem 2 meninos, João Paulo e João Fernando. Me deu 2 netos lindos, casada, não mora mais aqui. Eu tinha 33 anos, hoje eu estou com 53. Continuo firme com Jesus. Acabei de orar, nesse momento eu estava orando, falando com Deus e falei: alguém precisa ouvir meu testemunho. Deus tem feito tantas coisas esses anos todos, Deus nunca me desamparou. Eu posso não ter uma aparência assim, de ser uma mulher linda, né? Eu fiquei com uma cicatriz aqui, eu tenho que pintar, porque a sobrancelha aqui, ó, tá vendo? Tem uma cicatriz, porque ela corre toda a cabeça, mas quando eu me disfarço, passo uma coisa, porque Deus, ele não, a gente pode olhar a aparência de alguém. Eu tinha uma preocupação muito grande de ter um lindo cabelo, porque meu cabelo sempre foi, meu cabelo por ser liso, era muito cheio, então era grande, era um cabelo que as pessoas, muitas mulheres desejam ter. E eu tinha muita vaidade, eu comprava shampoo caro, gostava de shampoo caro. Não é que a mulher não possa se cuidar, mas aquilo não pode se tornar uma escravidão. Aquilo não pode ser a coisa mais importante na vida dela. É isso que eu aprendi de tudo isso. A aparência, ela é importante. Mas como diz aquela palavra, quando Samuel foi ungir o rei Davi e chegaram os 7 irmãos, e quando ele viu o irmão maior, o mais bonito, que era o Eliabe, e Deus falou para Samuel: Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, não atente para a sua aparência. E aí foram chamando os irmãos. Vou dar uma pausa que eu vou procurar aqui na Bíblia para ler. Então, aqui em 1 Samuel 16, fala assim, ó, Deus fala para Samuel: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, que é de Belém, né? Porque dentre os seus filhos me provide um rei. E aí, lá no versículo 6, fala assim: sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor, seu ungido. Ele achou que estava diante do rei. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel. Então Jessé fez passar em Samar. E foram passando todos os filhos de Jessé. E aí perguntou Samuel: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas diante. Disse, pois, Samuel, Jessé: manda chamá-lo, pois Samuel, não me assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, e era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse: Senhor, levanta-te e unge, pois está, este é ele. Então aqui Deus conhecia o coração dele. Não é que ele fosse uma pessoa que, entendeu? Não é importante que a gente olhe para o exterior. Eu estava muito preocupada em ter um belo cabelo, em achar que para mim ser consagrada a Deus eu tinha que ter um cabelão, andar com uma roupa. E não é isso que Deus quer, Ele quer o nosso interior. Né? O crente ele precisa se cuidar, o cristão ele precisa se cuidar.
mas ele precisa cuidar do seu interior. Estar em oração, ler a palavra de Deus, ler, meditar nessa palavra dia e noite. Quando eu estou num momento de desespero, que eu estou sem com quem falar, igual hoje eu estava me sentindo que precisava falar com alguém, eu vim falar com Deus. Eu vim orar, vim para o meu quarto, fechei a porta do meu quarto e vim falar com Jesus. E ele falou comigo. Ele fala através da palavra dele, que é santa, pura e verdadeira. Eu espero que você que tem pensado que a sua vida é uma vida vazia, que tem faltado alguma coisa, que tem faltado na vida das pessoas é o amor de Deus na vida delas. Deus fala para nós, para cada um de nós: clama a mim, eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então você clama, você dentro do seu quarto, você e Deus, você clama a Deus, você fala, ainda que você ouça vozes, ainda que você ouça os outros espíritos, você fala: Deus, eu quero que tu venha. Abre a porta da sua casa e fala: Senhor, eu te recebo na minha vida, eu te recebo no meu coração, eu te recebo. Senhor, me dá o capacete da salvação, me dá o escudo da fé, me dá a espada que é a tua palavra, me dá a couraça da justiça, me dá o cinturão da verdade e calça em mim o sandália do evangelho da paz, Senhor. Você vai começar a sentir paz, você vai começar a sentir alegria, você vai começar uma nova vida na sua vida, no seu coração, no seu entendimento. Fala: Senhor, eu não consigo sozinha, mas caminha comigo. Não me deixa, não me desampare. Ser meu auxílio, meu libertador. Obrigado. Que Deus tenha falado no teu coração. Que você seja uma pessoa feliz. Que eu tenha sido uma pessoa feliz. Como é bom ter Jesus no coração. Quando Ele fala conosco, a voz dele é suave, a voz dele é mansa. A voz dele muda a história da nossa vida. Um abraço. Fique na paz do Senhor.